Oi, gente querida! Boa tarde! Que delícia! Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar sobre telas? Vamos falar sobre telas com quem entende de telas? Hoje eu convidei o Rodrigo da Rap. Você sabe o que é a Rap? A Rap é uma escola de programação, uma escola para crianças sobre exatamente telas. Programação. Vamos bater um papo sobre isso então? Vamos entender como é que as telas podem ser potentes na vida das nossas crianças e também como elas podem ser um problema, né? Muito bom, muita gente linda chegando, gente do interior do Rio Grande do Sul, também sou do Sul, adoro, sou do Paraná. Muito bom, gente querida. Ive, Ana. Esse tema, né, Rosiane, tá sendo assim latente, latente não, gritante, né? Latente é a coisa que tá meio, esse tema tá gritando, tá uma erupção vulcânica esse assunto, né? De telas e crianças. Como é que a gente faz isso, né? Coisa boa, Irina. Olha, interior de Minas, Ju Lima. Santarém, no Pará, que legal. Floripa, Brasilzão representado aí, hein? Niterói, coisa boa. Gente linda, vamos participar do nosso evento. Nós vamos ter transmissão online justamente por causa de vocês que moram tão longe. No sábado agora, nós vamos fazer um evento lindo. Então, para todo mundo, ó. Maranhão, São José do Rio Preto, olha que legal. Opa, vai ter gente aí que vai estar presencialmente na palestra. Londrina, quase minha terrinha. Que delícia, gente. Vamos nós ver se a gente consegue aqui encontrar o querido Rodrigo da Rap Campinas para a gente conversar aqui para ele. Ele já deve entrar. Coisa boa. Oi, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tá me escutando bem, Isa? Eu tô com um pouquinho de eco. Não sei se você tá em algum lugar, não sei se você tá com fone ou tem possibilidade de fone. Tô te ouvindo com eco. Deixa eu ver se melhora aqui. Veja o que você consegue. Enquanto isso, eu tô aqui dando boas-vindas. Veio gente já representando praticamente todas as regiões do Brasil. Do Olha que Sul, de Minas, do Maranhão. Teve várias regiões representadas aqui. Muito legal. Meu áudio tá baixo, tá dizendo. Será? acho que o seu melhorou, Isa. Melhor? O meu ele tá com um pouquinho de eco ainda, mas confirma só se vocês conseguem. Eu perdi um pouquinho você, a sua conexão. Depois que você entrou, o meu áudio ficou baixo, o povo está dizendo. Vamos entender. Fone, você não tem fácil? Não consegue um fone? Pode ir lá pegar, se for o caso. Não tem problema, se estiver longe, de repente. Deixa eu ver Eu se acho que no melhora. fone a gente ganha bastante qualidade. Só um segundo. Eita, que tem aluna aí também. Ó, que coisa boa. Maravilha, maravilha. Gente, nós estamos nesse desafio de vida, né? Que a gente está vivendo tempos modernos. Tempos modernos, mais modernos que os tempos modernos do Charlie Chaplin. E a gente está aqui pensando e refletindo e trocando um pouco sobre isso, né? Como é que a gente vive uma vida saudável nesses tempos novos, né? Com o desafio das telas, com as crianças e as telas, pós-pandemia, onde fomos jogados como uma enxurrada para as telas. Deixa eu ver. E aí, conseguiu? Ah, você Não, tá tô com gente fone, mas ele boa por não tá perto. melhorando, ele segue com o eco. Gente boa por perto é tudo na vida. Fosse eu, já ia ter que levantar para pegar, Rodrigo. Não tem uma alma boa para me ajudar agora aqui. É, mas ele não tá conectando, então acho que vai ter que Ah, ser com um não? pouquinho de eco mesmo. Ele Não foi? não, ele não tá indo. Ah, que pena. Eu tô tomando um chá que eu ganhei dos meus alunos numa surpresa monstra de aniversário que eles fizeram.
E eu fiquei muito bugada, sem entender como eles conseguiram fazer chegar. A minha vizinha entrou e me trouxe um monte de presentes, entre eles esses chás. Um deles eu estou tomando agora. E eu não entendi como que as coisas aconteceram. Vamos nós? Vamos. Acho que a gente segue com... Tá dando para ouvir, gente? As pessoas dizem. Vamos nós. Gente, estamos vivendo esse desafio de telas. Eu queria começar pedindo para o Rodrigo se apresentar. Rodrigo, conta para a gente um pouquinho quem é você, o que você faz e como foi a nossa conexão para o pessoal entender. Bom, primeiro, prazer a todos, tá? Agradeço a Isa, antes de tudo, aí, pelo convite. Peço desculpas, tá com um pouco de eco aqui, mas depois vai ficar salvado. E é só a primeira de muitas lives aí pela frente, né, Isa? Isso aí. Eu sou diretor comercial aqui da Rap Campinas, tá? A Rap é a antiga Rap Code, desde o ano passado era a Rap Code, uma escola de tecnologia e programação para crianças. Né? E eu conheci a Isa porque o Petros, filho dela, começou a estudar com a gente, né? E desde 2019 ele está com a gente, ele gostava muito do curso, segue com a gente. E a gente fechou uma parceria com um colégio aqui de Campinas, né? A Leaders School, que inclusive ele estuda lá. E a gente vê muito sentido no que ela trabalha, né? Nas funções, no que ela exerce aí, que ela faz muito bem o trabalho dela, e a nossa questão de trabalhar com a tecnologia, da importância das telas hoje em dia, né? A gente vai abordar um pouco isso, tanto as possibilidades e os riscos, os cuidados que a gente tem que ter. Ela me convidou para a gente fazer um bate-papo, né? Então, prazer a todos. A gente está localizado aqui em Campinas, eu vi que tem gente do Brasil todo, tá? E já A galera. Que a gente tem cursos não só presenciais, né? Temos cursos online também, cursos híbridos. Então, agradeço de antemão aí a participação de todos. Que legal, que legal. Bom, vamos começar falando, Rodrigo, sobre a tecnologia de uma maneira geral. Depois a gente fala da programação de games, né? E outros tipos de programação por parte das crianças, né? Como é que você vê esse momento de vida que a gente tem agora, né? Tudo é muito tecnológico, cada vez mais. E a gente é muito agradecido por isso, porque a gente não estaria aqui não fosse esse avanço tecnológico, né? E as redes sociais, os aplicativos e os smartphones. E a gente sabe que também tem seus desafios. Como é que você vê esse cenário de boom tecnológico que a gente está vivendo agora com as crianças? Pois é, eu acho que assim, a gente vive numa era digital, né? O mundo está mudando, a gente pensa como foi a nossa infância, né? E como está sendo a das nossas crianças, quantas coisas mudaram em relação à tecnologia, né? Principalmente. E eu acredito que a pandemia ela veio para reforçar mais ainda a importância hoje da tecnologia, né? Você viu que muitas empresas, muitos segmentos continuaram seguindo por já estar online, né, por já estar inserido nesse meio, e em contrapartida muita gente acabou sofrendo demais aí por não ter essa tecnologia usando a nosso favor, né? Então acredito que assim a pandemia ela veio para reforçar que a gente consegue hoje em dia fazer muitas coisas online, né? Querendo ou não, muitas empresas, mesmo voltando presencial, elas seguiram, né, com a ideia do online, No então, modelo hoje online. é mais forte isso, e a gente, querendo ou não, deve muito à tecnologia. Então, acho que o que eu acredito é que ela veio para ficar. Cada vez mais a gente vai ver a necessidade dela. E acho que cabe a nós, né, como pessoas, e agora falando como pai também, a gente usar a tecnologia a nosso favor. Né? A gente ter os cuidados, a gente ter as precauções, mas usar a tecnologia porque nossos filhos eles vão precisar delas cada vez mais. E quanto mais eles estiverem preparados nesse sentido, eles vão estar melhor lá na frente, né? Como mercado... E aí é muito... Você tem um gancho muito bonito nessa palavra que você usou, preparar. O preparo das crianças, ele não passa só por saber dominar a tecnologia do ponto de vista de usá-la, mas também de saber o que a tecnologia traz de risco, para saber manejar esse risco também, né? O preparo ele vai além dessa alfabetização digital, né, dessa parte de usar os aplicativos e games e telas, ou até mesmo programar. Mas, para além disso, a criação de consciência desse processo todo, né? Eu já indo lá para a parte do ensino, falei que ia começar só na tecnologia geral, já estou avançando lá para o tópico do ensino
da programação e da tecnologia para as crianças. Você deixa eu fazer essa bagunça na live? Lógico, com certeza, Isa, porque eu acho que é um dos principais cuidados que a gente tem que ter, né? Querendo ou não, cada vez mais as crianças têm acesso à tecnologia e a gente sabe que, infelizmente, né, tudo que tem de anonimato, a gente vê pessoas ruins, pessoas se aproveitando, então a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, e usar ela a nosso favor. Eu acho que é importantíssimo esse gancho. Você sabe como é que foi com a gente? Vou contar um pouquinho da minha relação com o Petrus para chegar a decidir fazer aula de programação e o que isso trouxe de imediato para a gente. Então, o Petrus, ele passou na frente de uma escola de programação, né? A gente ainda não morava aqui em Campinas, a gente estava em Fortaleza nessa época ainda. E ele viu as imagens, né? Os garotos, programa, computador e tal. Enfim, ele viu aquilo, que comunicou para ele alguma ideia sobre aquilo e se interessou. E falou, mãe, o que é isso? Eu falei, filho, uma escola de programação, né? Ah, ele falou, programar assim no computador? Eu falei, é a escola que ensina a criar os games, criar os aplicativos, talvez robótica também, coisas dessa natureza. Ele falou, eu quero. Interessante, assim, foi ele que se olhou para aquilo, entendeu o que era e quis. Isso é um ponto que eu acho muito legal da gente trazer, porque essa intuição é algo muito presente na minha vida também. Se eu for olhar, por exemplo, uma das bases do meu trabalho, que é a programação neurolinguística, eu fui atrás dela da mesma forma. Eu vi um outdoor, eu não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar. E eu falei, parece que isso aí é interessante, eu quero saber mais sobre isso, né? E aí, quando ele ouviu a intuição dele ali, falou que queria, eu falei, bora ver, bora entender como que isso funciona. E então ele começou a estudar programação. Isso foi, já está indo para 4, tem 3 anos que eu estou em Campinas, então foi quando eu estava em Fortaleza, então deve ter uns 4 anos, né? Isso aconteceu. Foi em 2019 que ele começou com a gente. Aí, Rodrigo, nesse período, ele estava na vibe de jogar os games ainda. Alguns, um pouco, a gente sempre cuidando disso, apreciando com moderação. Mas ele estava nessa fase, né, de jogar, de conhecer alguns games e tal. Minecraft, né, ele gostava. Ele entrou depois veio o Brawl Stars, né? Vão vindo, assim, algumas ondas, né, de games. E aí, em alguns momentos, eu já tinha tido algum desafio, né, dele querer ficar muito tempo no jogo, e aí a gente trabalhar isso, ou então dele querer alguns jogos que eu não curtia, que eu achava que não faziam sentido para a idade dele, para os nossos valores, né? E aí a gente tinha essas questões que a gente vinha trabalhando. Quando ele entrou e começou a trabalhar, a aprender a programar games, ele descobriu que por trás de todo jogo tem um enredo. Então, não começa direto indo lá e criando qualquer coisa. Não, você tem que primeiro planejar e pensar o que você vai criar. Então, por trás de todo game tem uma história. Existe uma história que vai te ensinar alguma coisa, né? E essa descoberta foi muito legal, porque a partir daí, toda vez que ele se deparava com um game novo, eu podia perguntar, já parou para prestar atenção no enredo desse game? Traz coisa boa ou coisa ruim para sua cabeça? Sabe? E a gente foi trabalhando isso de uma forma muito potente, né? Muito potente. Então, o fato dele entender o bastidor do game, como se programa um game, como se desenvolve um game, como se faz um game, me deu muito mais consciência, né, e recursos para conversar com ele sobre os games que ele consome como usuário, não como programador. Né? Então abriu o norte, assim, foi muito legal pra gente. Exatamente. A gente comenta que a gente dá, até essa semana atendi um pai que a gente às vezes dá um desconstruído na cabeça dos pais, porque quando eles vêm aqui, eles acham que o filho vem para jogar, né? Nossa, mas já fica jogando o dia inteiro em casa, ele vai vir para jogar, mas ele vai muito além, né? A gente, das trilhas, né? A gente tem várias opções de curso, mas essa que é uma das mais procuradas, que é a programação e desenvolvimento de jogos. Então é o que você explicou, a gente pega desde o início como que monta o cenário, como que monta os personagens, o que faz esse personagem andar, né? Então a gente passa essas lógicas da programação para entender como fazer o próprio joguinho dele, né? A bacana da nossa metodologia é que a gente trabalha muito isso de
do empreendedorismo mesmo, deixar a criança criar do zero, né? No final do projeto, né, do semestre, ele tem um pitch que ele vai apresentar o que ele criou ali para os pais. Isso também é muito legal. Eu acho muito bacana porque o nosso intuito é trabalhar realmente essas habilidades e competências, né? Tanto técnicas como socioemocionais, que o século XXI está nos preparando, né? Então, pensamento crítico, raciocínio lógico, então a gente foca muito nisso, que eu acredito que é o mais importante para eles, né? Que faça sentido, já que eles gostam de games, né? Das telas, já como não tem como fugir dela, a gente usar a nosso favor, né? Eu falo Perfeito. Que, antes de eu ter filho, eu sempre falava, não, mas meu filho não vai ficar na TV, não vai ficar no tablet, né? Até ele nascer. A gente sabe que na prática é muito diferente. E eu acho que, já que o mundo já está digital, a gente usar ele a nosso favor. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Depois tem uma outra coisa que eu acho muito, muito, muito interessante nessa parte dos games, que é, quando a gente tem uma criança que joga, ela é um consumidor de game. Então, ela está num lado em que ela é o alvo, né, daquele game, daquele produtor de game, daquela empresa, né? Ela é ali o alvo. Quando a gente dá a oportunidade da criança desenvolver game, programar game, aprender, ela sai do lado do consumidor passivo e passa para o lado do produtor ativo, ou seja, ela virou protagonista. Ela virou alguém que assumiu as rédeas para tomar decisões de qual game, qual o objetivo desse game, qual o enredo que ele vai passar para as pessoas que consumirem, o que ele vai ensinar, o que ele vai despertar, que tipo de emoções eu quero que as pessoas sintam quando jogarem esse game, como eu vou fazer elas ficarem interessadas e quererem mais, né? Tudo isso vai trazendo um pensamento crítico para a criança. E ao mesmo tempo também, tira ela daquele lugar do vício louco de ficar só consumindo o jogo e passa ela por um lugar de pensamento calmo, sereno, tranquilo, centrado, de planejar e programar. Então você começa a usar a mesma coisa, que é o game, só que com fins muito diferentes, muito mais potentes até. Se a gente pensar em química cerebral, a gente sai daquele ciclo da recompensa barata, de cortisol e dopamina, e a gente vem para um lugar de planejamento, de centramento, de olhar o futuro, e a gente começa a trabalhar até funções executivas de adiar a recompensa, porque ele fica 6 meses até apresentar o game que ele fez para o pai, para a mãe. Então a gente começa a ter todo um lugar de muito mais serotonina, ocitocina, falando um pouquinho lá da linguagem do cérebro, né? Dos neuroquímicos que a gente libera, né? Então eu vejo que a gente muda completamente o cenário quando a gente tira a criança do lugar de consumidor de games e passa para ela o lugar de produtor de games, né? Exatamente. É esse protagonismo, né, Isa? Até peço desculpa o pessoal que entrou depois, está com um pouco de eco aqui, que meu fone não está funcionando, tá? Mas a gente... É a primeira de muitas lives que a gente vai fazer junto. Mas eu acho que esse lance do protagonismo, Isa, faz todo sentido com a missão e propósito mesmo da RAP, né? Porque a nossa metodologia foi criada pensando nisso, né? Então, tem certos momentos da metodologia, que é a construção, que é a parte final, que ele apresenta, que ele monta um projeto, né? Monta todo o protótipo. A gente tira o protagonismo dos professores e deixa para as crianças, né? Eles que criam, eles que montam, né? Então isso você vê o quanto é gratificante para eles no final, apresentando para os pais, pai, fui eu que fiz esse, né? Porque antes os pais só vê o joguinho, só sabem os nomes, não, esse aqui fui eu que fiz. Então isso eu acho muito legal, muito bacana mesmo. É muito maravilhoso, né? E se a gente não tem essa oportunidade, corre o risco deles ficarem viciados só jogando mesmo nas telas, né? Você tem visto isso? Tem reclamação disso aí na sua vivência? Como é que é do lado daí disso? Eu acho que assim... essa parte. Eu acho que o maior receio dos pais é esse, né? Da questão de, acho que tudo em excesso faz mal. Então, da gente saber o meio termo, saber a hora de controlar isso com as crianças, ter acordos, né? Ter conversa mesmo em casa e ter limites, principalmente. Eu vi que alguém até mandou uma pergunta sobre segurança, né? Então, querendo ou não, a internet, a gente tem os prós e contras, né? Assim como a maioria das coisas. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Hoje tem a Deep Web, tem a Dark Web, né? Então, assim, tem lugares... Um pouco sobre isso. Entra um pouco nesse
nesse deep e dark aí? Sim, isso eu já tinha até planejado para a gente falar, por quê? Porque a Deep Web são aquelas internets que a gente fala que está abaixo ali da internet, porque ela se só entra com criptografia, login, senhas, né? Então é coisas de banco, são coisas que é difícil acesso. Né? A Dark Web é o mais delicado porque você precisa ter softwares específicos para entrar, né? E você vai ver temas assim, drogas, armas, temas legais. Então isso a gente tem muito cuidado, tanto é que nas nossas próprias aulas os professores falam isso, abordam isso no tema, né? Em colégios, para a criança saber. Não adianta a gente não falar, eles têm que saber que existe isso e tem que ter a consciência, tem que ter a responsabilidade. Eu acho que é muito o papel dos pais ter esse cuidado, né? Então a gente ter esse controle mesmo, né? E mostrar para eles o que é bom e o que é ruim da tecnologia, né? Os cuidados que eles têm que ter pelo fácil acesso, né? Porque principalmente a Dark Web, que é tudo anônimo, é aí que tem pessoas de mau caráter, né? Pessoas que usam isso a favor delas e que é onde a gente tem que ter os maiores cuidados. Sim, eu diria que pessoas de mau caráter tem na web comum também. Agora, na dark, elas são a maioria, né? Pois é, como é anônimo, é Aí mais muda fácil o negócio, né? Fica agir. pior ainda, né? A concentração Exatamente. de gente mal intencionada, vamos dizer, né? Sim. E sobre a coragem que as telas nos dão, né? Quando a gente está pelas telas, assim, sem estar olho no olho, a gente fica corajoso, né? Sim. A gente tem coragem de escrever coisas que a gente, olhando para a pessoa, não teria coragem de dizer, por exemplo. Exatamente. Né? E como é que você vê isso? Você tem esses casos assim, aí os pais chegam falando alguma coisa sobre isso, sobre cyberbullying, coisas dessa natureza, chegam para você? Sim, assim, não falam tanto e questionam isso, né? Mas a gente já trabalha isso de uma maneira para passar para as crianças, né? Algumas coisas nessa linha de cuidados, né? Usar isso a favor deles, né? Por exemplo, uma das trilhas que a gente tem é o videomaker, né? Os youtubers da vida, quem gosta de editar vídeo e fazer. Pô, eu até queria que o Petros fosse para essa linha, ia ser uma bela de uma ajuda na minha vida. Sim, mas já teria um funcionário menos aí, né? Ele não quis. Tentou, Não, meu negócio é programar games mesmo. Tá bom, aí. Segue seu coração. Exatamente. Então, nessa trilha em específico, a gente tem os cuidados. Então, assim, a criança fazendo o curso, ele tem um canal dele, a gente ajuda a criar, e daí restrito, o pai que tem acesso, né, como que vai ser passado. Então, a gente dá, principalmente nessa trilha, algumas dicas pontuais, instruções de como os cuidados que a gente tem, né? Querendo ou não, o bullying é uma coisa que ainda existe, né? O preconceito segue muito forte na nossa sociedade, infelizmente. Então, a gente tem esses cuidados de trabalhar e é legal o que você tocou no assunto da coragem, né? De encorajar, que a gente trabalha muito isso nas nossas aulas, né? De torná-la bem dinâmica ali para as crianças se sentirem a protagonismo, né? Se sentirem fazendo parte ali da aula, e a gente tem os cuidados de como eles vão repassar isso. Né? Tanto é que fora toda essa linha de tecnologia que a gente trabalha aqui, um dos cursos que a gente criou, né, que é mais recente, é um curso de oratória, né, da gente cuidar da comunicação das crianças, como se falar em público, como se portar, as crianças mais introvertidas, né, como elas se soltarem, e isso acontece muito, né, e a gente vê um feedback positivo que a gente vê dos pais, né? Depois de 6 meses, depois de um ano, como a criança desenvolveu. Nossa, agora ele está mais esperto, ele está mais falante, ele está com menos vergonha. Então a gente trabalha isso nas nossas aulas, né? Que eu acho que é o que a gente pode utilizar da tecnologia também nesse sentido. Sim, sim. E se a gente parar para pensar, a gente tem muito, muito, muito a ganhar nesse lugar de conversar sobre. Eu tenho uma ideia sobre risco que às vezes as pessoas acham um pouco polêmica, né? Porque eu acho que a gente simplesmente proibir, a gente não tá tirando a criança do risco. Em tudo, não é só nas telas. Se você proíbe a criança pequena de mexer no fogo, né? Ela tem lá 3 anos e está super curiosa de mexer com fogo. Você não pode, você é pequena, você ainda não sabe, é perigoso. Não, aí você tira tudo do acesso, você proíbe, você põe uma gradinha na cozinha, a criança não pode passar no portãozinho lá sem você, e tal, e tal. A hora que essa
criança que está cheia de curiosidade se depara com a oportunidade de mexer no fogo sem a gente, é a hora que o acidente pode acontecer. É a hora que ela põe fogo no colchão, é a hora que, né, a coisa realmente vira um problema grave. Enquanto que, se a partir da curiosidade dela, você olhar junto, mostrar o fogo, ir falando dos riscos, dos perigos, orientar que só pode usar junto com a gente, mas que pode junto com a gente, né? E junto com a gente vai bater esse papo e vai explorar, e vai entender, e vai matar mesmo a curiosidade, ela vai ficando tudo bem. Quando ela tiver oportunidade, ela fala, mãe, fogo só com você, né? Me ajuda, ó, eu quero ver. Ó, achei esse isqueiro aqui, ó, achei esse fósforo ali, né? Ela não tem medo de falar pra gente que achou, porque a gente não vai arrancar da mão dela e ela vai ficar sem mexer. Ela vai mexer com a gente, né? Eu penso que a tecnologia, as telas, a internet, os smartphones sejam uma coisa muito parecida. As pessoas falam muito dos aplicativos de controle parental, da gente vetar, né, que a criança acesse algumas coisas, controle o tempo, tal. Eu não sou contra essas coisas, mas até agora eu não usei, né? E não usei exatamente porque eu acho que quando a gente veta, a criança vai escapulir. Ela vai olhar no dispositivo do amigo que não tem o controle, ela vai olhar na casa da outra pessoa, e aí é pior. Porque aí eu não estou junto para orientar, e eu não estou junto para ajudar, e aí a gente não tem um trânsito livre sobre isso, ele vai esconder de mim, porque se eu estou vetando, eu sou contra. Então, eu acho que tem alguns riscos também em só controlar, né? Não estou dizendo que é ou não é para fazer de um jeito ou de outro. Estou levantando a bola aqui para a gente conversar sobre, né? Cada família vai encontrar o seu caminho, o seu jeito de fazer, né? Mas o que você pensa sobre isso? Sobre os aplicativos de controle e de proibir que a criança acesse algumas coisas? Olha, eu concordo bastante. Quando você fala que tudo que é proibido, né, tudo que é perigoso, ele vai gerar uma curiosidade na criança. Então, antes de gerar, é importante a gente trazer essa curiosidade para eles de forma intuitiva, ensinando para ele o que é o certo e o que é o errado, mostrando para ele o porquê não, né? O não é complicado, mas tem que mostrar o porquê não só falar o não, ensinar o que seria o ideal, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? Eu tenho um exemplo até do meu filho pequenininho, que está com 3 anos. A gente sempre fala, tem os cuidados. Então, uma coisa que ele falou nos dias que eu achei muito figura da parte dele foi quando a gente está no shopping, dele não sair andando, dele não ficar sozinho. Ele falou, pai, eu não posso sair por causa senão alguém pode me pegar, né? Com 3 anos de idade. Então, assim, a gente não proíbe, a gente já mostra desde pequeno os perigos, né? E mostra o porquê que a gente está tomando aquelas atitudes. Então, eu concordo com você que, às vezes, a gente tem que ter cuidado com essa proibição, senão vai gerar mais curiosidade. Então, do jeito que a gente tem esse controle, mostrando, né, de forma que é o melhor para ele, eu acho que é o melhor caminho na questão da educação. Não só da tecnologia, eu falo como um todo. Sim. O meu filho agora vai fazer 11, né, esse mês. E a gente, então, já começa a conversar sobre muitas coisas. A gente conversa muito. Isso também é uma coisa muito legal, assim, né? E uma das coisas que eu, assim, me esforço ao máximo para não abrir mão de levar, buscar nos lugares, é justamente por isso, porque eu acho que a educação não tem hora marcada. É nessas horas que você está num trajeto, que você está ali, que as coisas vão acontecendo, você busca a criança na escola, ela volta cheia das emoções, da flor da pele, no quentinho de tudo que aconteceu, de tudo que ela viveu, então é a hora que ela traz do que aconteceu, o que ela viveu, né? Então eu gosto muito disso, eu acho que isso faz muita diferença no processo. E uma das coisas que a gente bateu papo foi por que, se a gente pergunta tudo para o Google, para a Alexa, né, para esses aplicativos que nos ajudam aí a responder muitas coisas, e que é muito legal. Eu lembro que eu ainda fui do tempo de fazer pesquisas na Barça, não me julguem, não façam conta, né? Mas eu fiz pesquisas na Barça, então que maravilha é ter o Google à disposição e a Alexa para nos ajudar em tudo, né? Maravilhoso. Mas por que não fazer perguntas de assuntos, por exemplo, como sexo, para o Google e para a Alexa? Então nós tivemos esse bate-papo. Por que não esse assunto lá? Né? Então foi uma coisa muito legal, porque eu falei, cara, a gente pesquisa tudo lá, né? Quando a gente tem dúvida. O que vai acontecer quando a gente faz uma pesquisa sobre uma viagem que a gente vai fazer? A gente começa a receber, né, propaganda de viagem, a gente informa para os algoritmos
né, dos sites, das telas, de tudo ali que a gente está interessado em viagens, então que a gente é um público-alvo para esse tipo de informação, a gente vai entregando. E aparece viagem que a gente quer e até viagem que a gente não quer, né? Aparece um monte de viagem pra gente. Então, se eu fizer isso sobre sexo, vai aparecer coisas sobre sexo. E às vezes não vai aparecer informação só verdadeira, só boa, só positiva, só para minha idade. Às vezes vai aparecer uma coisa mais pornográfica, uma coisa que não é ainda para minha idade, uma coisa que não é adequada. E isso pode me deixar até traumatizado. Isso pode deixar marcas em mim que depois vão ser difíceis de reverter. Então, sobre esse assunto, sempre junto. Vamos conversar fora das redes e se a gente precisar fazer uma pesquisa, então vamos fazer junto. Porque aí a mãe consegue ver o que é adequado, o que não é adequado, consegue entender a forma também de escrever essa pesquisa. Porque dependendo dos termos que a gente usa também, a gente vai levar para mais coisas que não são adequadas, né? Então foi uma conversa super legal, super aberta, assim. Né? E eu falei, tem mais uma coisa. Às vezes, até a primeira resposta é o que a gente perguntou. Só que a partir dela vão vindo outras. E sem querer, a gente chega em coisas que não tem nada a ver com o que a gente queria, sabe? E é incrível como a criança entende. Se a criança tiver no seu equilíbrio natural, que aí Montessori fala do equilíbrio natural da criança, né? Ela é capaz de entender essas coisas. Agora, se a criança já está erotizada, se a criança já está sensualizada, se a gente já não teve um histórico positivo em relação a isso, é a hora que a gente tem o sinal amarelo de falar, opa, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. É algo que eu preciso cuidar. Talvez eu fui fazendo sem querer no piloto automático da cultura e agora eu estou vendo que está indo por um caminho que não faz sentido para mim. Que bom que viu, né? Que bom que o sinal amarelo acendeu aí, que aí a gente pode ver o que vai fazer então, né? Então acho que são oportunidades, né? Sim. E são coisas que, querendo ou não, a gente não consegue filtrar, né? No sentido de você vai entrando em alguns assuntos, principalmente redes sociais, ele vai te levando a temas relacionados a isso, né? Então, querendo ou não, ele leva e é o que você falou, às vezes é algum tema que você falou, não precisaria tanto. Então a gente tem que ter esse cuidado, eu falo de qualquer plataforma, né? Eu penso, por exemplo, nas crianças, falo, não, só vai entrar no YouTube Kids, né? Ok. Só que dentro do YouTube Kids eles vão te levando para um caminho que às vezes falam, não, isso não acho que não é interessante para ele, acho que ele é muito novinho ainda para isso. Né? Igual você falou, tem jogos que eu não acho que é legal para o Petros. Né? Então tem sites que não vai ser interessante ele entrar. Então aí acho que vai um cuidado redobrado, né? Eu acho que é o que faz o gancho ali dos riscos da internet, mas ao mesmo tempo, principalmente, que é o que eu vejo hoje, das possibilidades, né? Da gente usufruir da tecnologia nesse sentido. Né? E são lindas, né? As possibilidades. A gente Sim. tem coisas maravilhosas para acessar que a gente não poderia, não fossem as redes. A gente tem informações muito potentes. A gente pode aprender de tudo hoje em dia, né? Então, o Petros, se você perguntar para ele qual é a sua matéria favorita, ele fala física. Mas ele não tem aula de física ainda na escola. Olha que legal. Só que ele gosta, ele pesquisa por conta própria, ele descobriu, né, que o que faz a coisa das velocidades, dos movimentos, das coisas, se chamava física, e ele busca por conta própria, um monte de informações. Então, isso é uma possibilidade que não nos era acessível antes. Exatamente. É muito legal. Né? Isso é muito legal. Então, tem coisas muito potentes que vão reforçar a autoestima da criança, que vão talvez fazer a conexão dela com o que é missão, com o que é chamado de vida dela. Né? Por enquanto, ele diz isso, que ele vai estudar física, que ele vai ser um físico. Então, nesse momento, ele entende que esse é o propósito da vida dele. Né? Então, a internet possibilita ir checando se é mesmo e dando mais informações. É muito especial. Né? Os TEDs, a gente assistir aos TEDs, por exemplo, eu que sou da área, né, da educação da infância, eu fico focada em tudo que é TED de educação infantil. Isso é muito rico. É mais, às vezes a gente acessa informações mais ricas do que algumas disciplinas de faculdade que eu fiz. Não tenho dúvida de dizer isso, sabe? Às vezes, até porque eu posso fazer cursos em faculdades também, né? A gente tem plataformas aí que eu acesso cursos de faculdades no exterior, às vezes cursos gratuitos, que eu só vou pagar se eu quiser o certificado, mas se eu quiser só,
né, o conhecimento, eu posso frequentar como ouvinte e é de graça. Então, assim, é sem limites, né? Eu amo. Exatamente. E o que eu falo, a gente sempre traz números, assim, né? A gente traz alguns números que é importante a gente saber que o que é? Nosso intuito é preparar eles para o futuro, é preparar eles para essa era digital. Né? Querendo ou não, tem números aí, o Fórum Econômico Mundial trouxe que 65% das crianças hoje em dia, elas vão trabalhar em profissões que nem existem ainda, né? Então, como cada vez mais estão surgindo startups e novas empresas, novos negócios, né? Como a tecnologia está andando rápido, né? Dentro do número aí, o Brascom trouxe que até 2024 vai ter mais de 70 mil vagas abertas na área de TI, voltado à tecnologia, e menos da metade dela vai ser preenchida. Né? Não é que a gente não encontra hoje um profissional qualificado, não tem profissionais para atender esse boom que deu a tecnologia e, querendo ou não, a pandemia só fomentou mais antecipou. Exatamente. Então, e daí, pegando um último link, dados que eu acho super válido, e a gente aqui na escola trabalha isso muito forte, que é da própria Cato, né? Que apenas 14% dos programadores são mulheres. Né? Olha! É muito pouco ainda, né? A gente trabalha muito isso, a gente tem turmas hoje que tem 3 meninas nas turmas, então a gente quer estimular, porque a tecnologia não é coisa de menino, pelo contrário, né? Pelo contrário. Então a gente trabalha muito isso e é um número que é uma oportunidade, né? Voltando ao número de oportunidade, né? Então é um número que a gente trabalha muito forte em cima dele para cada vez melhorar isso. Né? Bora programar, mulherada! Bora aprender e dominar esse lugar aí também, né? Porque faz muito sentido a gente entender sobre isso, né? É muito legal. É rico demais, o papo vai longe e tem pano para manga, né, Rodrigo? Tem pano para manga. E, ó, nós vamos aproveitar essa oportunidade para dizer para as pessoas que nós vamos continuar essa conversa, né? Nós temos sábado agora. Sábado tem mais. Presencial, uma mesa redonda que será transmitida online sobre tecnologia, sobre infância, sobre riscos. Não vamos estar só nós dois, estaremos acompanhados ainda de 2 diretores de escola bem e também de acompanhados. uma neuropsicóloga, né? Então vai ter assim visões diferentes sobre o assunto. E se você quiser participar disso, você pode. No link na minha bio tem lá exatamente as informações para você se inscrever. Se você não puder acompanhar ao vivo, vai ficar gravado para você assistir depois. O negócio é que a gente precisa cada vez mais se informar sobre isso. A gente precisa estar capacitado para ajudar, né, nesse processo com as crianças. E sabe uma coisa curiosa, Rodrigo? Nesse processo de estudar sobre o uso das telas pelas crianças, eu mudei um pouco a minha relação com as telas, sabia disso? Sério? Eu fui descobrindo que só deixando a vida me levar, né, nesse processo que a coisa foi ficando muito facilitada e cheio de aplicativos e coisa e tal, eu estava fazendo um uso não muito potente assim, não muito saudável assim. E eu estava me deixando envolver e até viciar em alguns momentos, sabe? Tinha acabado de olhar, de checar as redes e eu voltava lá para checar de novo. Eu acabei de olhar, por que eu estou voltando aqui? Então, quem está usando quem, gente? Não sou eu que estou usando essa rede que está me usando. Né? Um outro raciocínio bom. Se eu não pago para ter aquele aplicativo, para ter aquele link, para ter aquele site, o uso daquilo ali, então eu sou o produto. Sim. O produto que eu compro, eu pago. Se eu não pago, o produto sou eu. Então, são alguns raciocínios que a gente vai fazendo e até o nosso uso a gente vai mudando para torná-lo cada vez mais potente, cada vez mais saudável, né? Para a gente realmente não abrir mão de coisas importantes da vida porque está viciado em alguma coisa ali que tem um mecanismo para fazer você ficar ali mais tempo, né, de uma maneira não saudável, né? Então, é muito rico, né? A gente vai educar o outro e acaba se educando. Sim, trabalha isso internamente e daí passando isso para os filhos, né, e mostrando a importância disso para eles olharem esse pensamento crítico mesmo quando o assunto é tecnologia também, né, desde pequenos já ter essa leitura, né, porque aquilo eles começaram muito cedo. Eu lembro quando eu tive um celular, quando eu comecei a entrar nas redes, né, e vejo meu filho com 6 anos já super esperto, mexendo nas coisas. Então isso realmente a gente tem que acompanhar o mundo, né? Porque o mundo está mudando, a gente tem que se adaptar a ele. Não
E isso é um grande desafio, principalmente para nós, porque a gente acaba sendo a primeira geração de pais que tem que dar conta disso, né? Exatamente. Então a gente também não sabe ainda como fazer isso de uma maneira potente. A gente também está aprendendo, né? Se a gente pega os nossos pais, na nossa infância, era totalmente diferente, né? Não Era tinha, diferente. dessa maneira como está inserido hoje. E daí, Exato. nossos filhos vai ser de uma maneira, nossos filhos com os nossos netos vai ser mais ainda, então a gente tem que ir acompanhando mesmo essa era digital, né? Que ela chegou para ficar, não tem como fugir dela. Maravilhoso. Querido, gratidão demais. Eu que agradeço, sobre isso. Muito bom. Acho que a gente tem realmente muito espaço para estender e alongar essa conversa. Te vejo no sábado, presencial. Com certeza. E transmitindo online para quem quiser participar. Fica o convite mais uma vez aí, gente. Link na bio, vai lá. Pega as informações, veja se faz sentido para você. Além dessa mesa redonda sobre telas, vai ter uma palestra também sobre inteligência emocional para lidar com os desafios da criança, da infância, né? Então, vai ter muita coisa boa e a gente vai oferecer como um grande recurso aí para a gente oferecer para as mães. Então, de repente, você vai dar de presente para sua mãe, ou para uma mãe, ou para sua esposa que é mãe, ou vai consumir como pai, mesmo que a Dia das Mães o conteúdo é unicef. Com certeza. Isa, agradeço mesmo de coração o convite, a oportunidade, né, de bater um papo contigo. Para quem entrou depois, fica o convite, né? Sábado vamos continuar esse assunto e muitos outros, né? Então o link está na bio da Isa. E quem tiver interesse, quem for pai aí, for mãe, e tiver interesse em conhecer mais os nossos cursos, fica o convite de entrar em contato aí com a gente, com a Rap. A gente tem algumas possibilidades de cursos na área de programação, robótica, videomaker. A gente tem um leque grande de opções. Mas agradeço a todos os presentes, né? Peço desculpas aí pelo eco aqui. A gente já vai se organizar para as próximas. E espero ver todos no sábado também, que seja presencial aí para o pessoal de Campinas. E quem não puder também vai ter essa possibilidade online. Vai ser transmitida aí essa mesa redonda que a gente vai fazer no sábado, principalmente em homenagem ao Dia das Mães. Boa! Gente, então entra lá depois também, @rap.campinas. Conheçam as propostas, os cursos, as ideias e tem turmas online. Mesmo que você não seja de Campinas, você pode conhecer, pode buscar as informações. O Petros, mesmo sendo de Campinas, estuda online. Então, é possibilidade para qualquer pessoa, onde quer que você esteja. Rodrigo, um beijo grande. Obrigadão. Gratidão. Beijo para você. Para quem não estiver no sábado, feliz Dia das Mães aí para todas no domingo. Né? Boa. E a gente aguarda todos que possíveis comparecer no evento no sábado também. Valeu. Tchau, valeu. tchau, gente. Boa semana para todos. Tchau, querido. Valeu. Tchau, gente.